Graças a Deus pela transmissão de hoje, por mais uma vez que estamos aqui para transmitir a palavra do amor e da graça de Deus a todos vocês. Muito bom dia a todos os abençoados que acompanham nesse momento a essa mensagem, a essa transmissão, a toda a família da fé. Muito bom dia a todos vocês. Estou com muita saudade de todos, de estarmos juntos fisicamente. Mas, através da palavra, estamos unidos em espírito. Graças a Deus. Eu já convido você a pegar a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, para você acompanhar, amado ouvinte, você que me acompanha através dessa transmissão, a glória de hoje, a palavra que vamos receber hoje. Já declaro você com a mente de Cristo, a vida do Senhor Jesus te dando entendimento, iluminando os teus olhos, amado, para que você receba compreensão na mensagem de hoje, que tem por título, cuidado com a mornidão espiritual. Vou repetir, hein? Anote aí no seu caderninho de anotações. Cuidado com a mornidão espiritual. Com a falta de fé, com a falta de esperança, com a falta de confiança, abençoado de Deus. Nesse tempo de pandemia, de coronavírus, cadê a fé dos crentes? Cadê a confiança na palavra de Deus? Eu convido você a pensar, Deus hoje nos exorta, cadê, abençoado, a sua fé em Deus? Diante das suas dificuldades, diante dessa praga que está aí fora, cadê a sua confiança? Cadê os seus olhos postos no Senhor? Cadê a sua firmeza, a sua obediência à palavra de Deus? Vamos olhar para Deus, gente. Vamos olhar para Deus, família da fé. Vamos olhar para Deus, abençoados, eleitos, escolhidos, povo de Deus. Vamos olhar para o chefe do mundo, em um nome do Senhor Jesus. Os da fé têm que sair da incredulidade. Os da fé têm que sair do medo, da dúvida. Cuidado com o excesso de notícias negativas. Ah, pastor, é tanta notícia que está morrendo, eu estou com medo de morrer também. Então você já está na fila que vai ser o próximo? Você já se colocou na fila? O nosso Deus não está preso às páginas da Bíblia. Ele é soberano. E Ele diz aqui em Atos, e nós vamos meditar, eu sou o Deus que dá vida, respiração e tudo mais. Ele não está preso a um livro. Vamos ter olhos postos no chefe do mundo nesse momento, em nome de Jesus. Diante de tanta notícia ruim, tem pessoas que já estão se colocando na fila. Aqui está morrendo tantas pessoas em tal lugar, e no outro lugar, e em tal lugar, e no outro lugar, que eu já estou com medo que eu vou ser o próximo. Então você já se colocou na fila. Meu Deus do céu. Os da fé têm que sair da incredulidade. Os da fé têm que sair do medo. Os da fé têm que sair da dúvida. Em o nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça e único, ele diz: examinai-vos se realmente estás na fé. Pensa aí, abençoado, se realmente você está na fé. Se realmente você tem vivido a fé. Nesses dias de pandemia. Nesses dias de tantas notícias negativas. Onde a mídia está tocando o terror o tempo todo. E não dá trégua, não dá pausa. Examinai-vos se estáis na fé, em nome de Jesus. É o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13:5 por diante. Anote aí também, para você meditar depois. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Os da fé olham para Deus, para quem lhe fez, para quem lhe dá vida todo dia,
Nós não temos que estar olhando para o coronavírus. É para Deus. Foi Deus que me deu vida. É Ele que me dá condições de estar de pé. É para Ele que eu tenho que olhar. Não é para uma doença, não é para uma praga que eu tenho para olhar. As pessoas estão olhando para a praga. As pessoas estão olhando para o coronavírus. Nós temos que olhar para o Senhor. O tempo todo é Deus. E aí você vai encontrar paz. Sempre que a gente se alimenta de Deus, a gente consegue olhar para tudo em nossa volta com bom ânimo, com esperança. Por isso que é muito importante você estar se alimentando, congregando, absorvendo a palavra de Deus o tempo todo, em nome de Jesus, para ter olhos para Deus. A nossa fé não pode ser fingida, mas firme em Deus, de fato e de verdade. Agora vamos à evidência que está em Atos 17, é o capítulo, a partir do verso 24. E começa assim, o livro de Atos, capítulo 17, anote aí, você que está me acompanhando através dessa transmissão, o capítulo é o 17, a partir do verso 24, isso mesmo, a partir do verso 24, anota aí direitinho, você que está me ouvindo através da internet, e começa assim: o Deus que fez o mundo, vai vendo o poderio do nosso Deus, e tudo que nele existe, tudo, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos o quê? Humanas. O nosso Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas, em objetos, em amuletos, ungidos. Declaro você aí com olhos iluminados com a mente de Cristo. Nem é servido por mãos o quê? Humanas. Pãozinho de Santa Ceia, aonde nesse momento em muitos lugares estão dizendo que é Jesus para você. O livro de João capítulo 6 diz: não é o pão que é Jesus, mas Jesus que é o pão da vida. Então ele não está sendo servido por nada físico, porque o nosso Deus é Espírito e verdade. E esses mesmos lugares que fazem correntes, sacrifícios, campanhas, dizem que estão fazendo a obra de Deus. Quando vocês dão um pedacinho de pão, falando que é Jesus, vocês estão desfazendo a obra de Deus. Desfazendo. Porque a obra que está feita, segundo a Bíblia, me diz que o nosso Deus é Espírito e verdade. E a mesma narrativa na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4 e 5, diz que o nosso Senhor Jesus estava morto, mas eis que reviveu, ele está vivo, não está mais morto. Então, quando se celebra algo em memória de Jesus, vocês estão desfazendo uma obra que já está feita. Ele morreu e ressuscitou. Eles dizem que estão fazendo, mas estão, na verdade, desfazendo. Dando coisas para as pessoas e falando que é Jesus. A obra feita diz: eu não sou servido por mãos humanas. Glória a Deus. Aí a religião vem e diz: olha, Jesus é a rosa, Jesus é o pão, Jesus é o manto. Você está desfazendo a obra que está feita. A obra feita diz: eu não habito em nada feito pelo homem, e nem estou sendo servido por ninguém. Que isso fique bem claro na sua mente, no seu coração, você que me ouve agora. Há muitas igrejas desfazendo a obra, ao invés de estar fazendo a obra de Deus. Estão desfazendo aquilo que já está realizado. Seguindo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, grife, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém. Abençoados de Deus, nós temos que ter olhos postos em Deus. Não é no coronavírus, é em Deus. Isso me fez lembrar as palavras de Josafá. Senhor, estou diante de um momento difícil, Josafá falava.
Eu não sei o que fazer. Porém, meu Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Assim deve ser a determinação, a fé do povo da graça de Deus. Nós temos que ter olhos postos em Deus. Só através de Deus a vida. Para você que está refém da cocaína, da bebida, do cigarro, da depressão. Só através de Deus a vida. Cura para o seu corpo que está enfermo. Saúde, prosperidade. Em nome de Jesus. Não olhe para as dificuldades. Olhe para Deus abençoado. O nosso Deus, eu repito, não está preso a essas páginas da Bíblia. E Ele está dizendo aqui, eu sou poderoso para te dar vida, respiração e tudo mais. E eu recebo o que está aqui. Temos que ser cristão, temos que ser povo de Deus no dia bom e no dia mau. Que a sua fé, que o seu amor por Deus, a sua esperança, a sua confiança se esquente cada vez mais. Nós temos que ser uma igreja quente e não morna, fria. Cuidado com a mornidão espiritual. Nesse momento de caos, nesse momento de circunstâncias difíceis, cuidado com a mornidão espiritual, abençoado. Cuidado com o desânimo, com a falta de fé, com a falta de esperança. Tem pessoas mais atentas com o que é negativo do que com a palavra de Deus. Vamos observar, vamos olhar para Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu já tinha problemas, e agora com essa situação de coronavírus, os meus problemas se tornaram ainda maiores. Continue na fé, porque se Deus está prometendo aqui, eu dou vida, respiração e tudo mais. Tudo mais abençoado. Então continue na fé, que nós seremos supridos em tudo. Não vai faltar luz na tua habitação. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás o quê? Atingido. Vamos ter olhos postos no Senhor, em nome de Jesus. Assim a Bíblia diz, assim ela nos ensina e assim temos que crer. Vamos agora ao livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Você vai aprender aqui que a sua fé não pode ser algo morno, frio. A igreja de Deus tem que ser uma igreja quente, perseverante, firme nas palavras do seu Senhor, do seu Deus. Nós não podemos ser um povo que retrocede em nenhuma situação em nome de Jesus. É o que nós vamos aprender aqui, dando continuação ao que eu acabei de falar lá em Atos. Em todas as cartas, aqui em Apocalipse, foram 7 cartas às igrejas, né? Em todas as cartas, Deus se refere ao que lidera, aquele que prega, ele se refere de anjo da igreja. Ele sempre se refere ao anjo da igreja. Porque eu e você somos anjos em vasos de barro. Anjo invisível não prega. O Salmo 91 diz que anjo invisível ministra ao nosso favor. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para o seu espírito. Por isso que Ele diz aqui, ao anjo da igreja. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê a sua carne, Ele vê o seu espírito. Se você tem dificuldade em entender isso, nós temos uma mensagem na internet que se chama Deus, o Pai dos Espíritos. Você também pode adquirir na nossa livraria. Deus, o Pai dos Espíritos. Se você tem dificuldade de entender isso, que você é um anjo, um espírito em um vaso de barro,
Então Deus, Ele não vê o homem conforme o homem. O homem olha para o exterior. O nosso Deus olha para o teu interior. E no teu interior, Ele vê o quê? No Espírito, um anjo, pois assim a Bíblia nos ensina. Em Hebreus 12 diz que Deus é Pai dos Espíritos. Depois procura adquirir esse tema. Deus, o Pai dos Espíritos. E começa assim, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Você que está nos acompanhando, anote aí essas evidências, tá bom? Vai anotando aí. E começa assim: carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem? De Deus. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus a essa igreja, o primogênito, o primeiro da criação, filho. Amando de Deus, é o Senhor Jesus que fala tudo o que nós vamos ler aqui. O Deus de amor também exorta para que o seu povo não seja morno, não seja frio, em nome de Jesus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, Jesus falando, hein? O Deus de amor, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem tudo do material, mas não tem nada do espiritual. E é o Deus do amor que está falando. Esse, segundo Deus, perde o direito de reinar em vida. Essa tem sido uma realidade na vida de muita gente, que pensa que sabe de tudo, que pensa que não precisa de Deus porque tem um carro ou uma casa, ou um salário um pouco melhor do que o outro. Há muita gente lá fora, e até dentro de igreja, nessa realidade. Acho que não precisa. Está suficiente o que sabe. Eu já sei, já, não precisa. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Pessoas que acham que não precisa de ninguém, que pensa que não precisa estar aqui como eu e você congregando. Eu não preciso estar lá na igreja como você, não preciso. Tenho dinheiro, mas falta Deus no seu viver. E por faltar Deus no seu viver, esse Deus diz: tu és infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu. Não são humildes para reconhecer. Eu preciso de falar com Deus, de ter comunhão com Deus. Não são humildes. O morno não é humilde. Eu preciso ter compromisso, mesmo tendo tudo que eu tenho. Eu preciso ser agradecido, reconhecer Deus na minha vida, mesmo tendo tudo que materialmente eu tenho. É isso que Deus espera da sua igreja, que ela se torne quente, e não que sejamos um povo morno, frio. Espero que você esteja compreendendo o que nós estamos lendo aqui em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, vamos ler aqui o verso 15 e o verso 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Porque tem pessoa que fica em cima do muro, né? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não está falando aqui que vai alejar, matar ou mandar para o quinto dos infernos, não. O vomitar aqui é que ele rejeita essa atitude de não estar no espírito e sim na carne. Aquele que é morno para Deus está na carne, não está no espírito.
Deus espera que a sua igreja esteja no primeiro amor, firme e perseverante na sua palavra, com olhos postos nele, principalmente nesse momento que estamos passando. Amém. Receba. Existem várias maneiras de você ser um morno. Eu já citei algumas, mas existem outras maneiras de você ser um morno no reino de Deus. Uma das maneiras é você ser aquela pessoa que só vem à igreja de vez em quando. Está aí um morno. Que quando está precisando, vem buscar um pouquinho da palavra, um pouquinho de Deus. Eu vou lá. Que só busca a Deus quando precisa. Esse seria um morno mais para o frio. Esse seria um morno mais para o frio. Que só busca a Deus quando precisa. Quando lembra, né? Ah, hoje eu lembrei, vou dar um pulinho lá. Olha, estava até esquecido. Lembrei, vou lá. O morno, uma outra característica do morno, é que ele é acomodado. Ah, pastor, para que orar? Deus sabe, né? Deus sabe o que eu preciso. Para que congregar? Eu leio a Bíblia em casa, pastor. Para que evangelizar? Quem quiser que venha. E o que é que diz o Evangelho? Se não ouvirem, se não houver quem pregue, como vão crer? Como crerão no Evangelho da graça? Desperta tu que dormes, acomodado. O morno é acomodado. Não precisa evangelizar, não. Quem quiser que venha. A porta da igreja é ali, o endereço é que venha. É o morno. O morno pensa assim. O morno não tem compromisso e nem quer ter. O morno não tem como o quente, como o cristão quente. Ele não tem aquele amor em fazer as coisas, em estar rente a Deus, em querer aprender. Ele não tem fome do saber. Ele não tem aquela vontade de servir, sabe? Que arde dentro do coração daquele que é um cristão quente. O morno não tem isso dentro dele, misericórdia. Eu recebo que isso mude na tua vida. Que você se torne um cristão quente em nome de Jesus. Amém. O morno não tem esse amor, sabe? Essa fome. Senhor, eu quero aprender, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais de Ti. Eu não quero ficar parado não, eu quero crescer na Tua graça. O quente, ele quer mais conhecimento para servir melhor a Deus. Glória a Deus. Ele quer estar na vontade exata do Senhor, e para isso ele quer aprender. Ele quer ouvir as pregações, ele quer levar CD para casa, ele quer ouvir mensagem na internet, ele quer conversar com o pastor, ele quer compartilhar com as pessoas o que ele está aprendendo. Ele não é egoísta. O morno não, o morno é acomodado. Tem morno que fala, pastor, prega o que todo mundo prega. Para de pregar contra o sistema, contra as igrejas de correntes e campanha. Deixa de ser quente. É como a abençoada falou, há um mês atrás para minha esposa, o pastor, ele tem que deixar essa coisa, sabe? De combater o sistema, de pregar contra o sistema religioso. Mas foi graças ao conhecimento do Evangelho da Graça, amados de Deus, você que me ouve, que eu estou aqui hoje pregando. Amém. Foi graças ao saber que a lei é maldição e a graça é bênção, que hoje eu estou aqui. Então temos que combater sim o bom combate. E eu vou combater sim o bom combate. Porque é graças ao conhecimento que a lei é maldição e a graça é bênção, que hoje você está aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você não está aqui por um chamado da carne. Olha, eu vou te dar o manto de Jesus, eu vou te dar o óleo de Jesus, a fronha de Jesus, a rosa de Jesus, o pão que é Jesus. Não, você está aqui por um chamado do Espírito. E foi graças ao conhecimento do Evangelho que você se libertou da escravidão religiosa.
Então, como que eu não vou combater o bom combate? Temos que combater sim. Então tem morno com esse pensamento. Não vamos aqui brigar com as pessoas, porque o Evangelho diz, mais precisamente na carta de Paulo a Tito, que não devemos estar em briga, em discussão, com relação à doutrina da graça ou da lei. Não devemos entrar em briga com ninguém, mas devemos combater o bom combate. Apresentar a verdade. Ensinar para as pessoas que não é mais tempo de sacrifício. Explicar para as pessoas que o nosso Deus não é objeto. Lugares que dizem que estão fazendo a obra de Deus, quando na verdade estão desfazendo a obra de Deus. Porque Jesus destruiu todo o mal na cruz, Hebreus 2,14, mas eles dizem que é eles que vão libertar e destruir o diabo. Então Jesus foi à cruz, não fez nada, porque é eles agora que vão destruir. Ou seja, estão desfazendo a obra que já está feita. O nosso Deus é Espírito e verdade, repito de novo. Mas eles falam que Jesus é a rosa, é o pão, desfazendo a obra que já está feita. Então temos que combater sim. Amém. Em nome de Jesus. E eu vou fazer a minha caminhada até o fim. Tem pessoas que começam e vão até o meio. Problema de quem desistiu. Problema de quem retrocedeu, diz o Evangelho. E Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Está lá em Hebreus, isso está descrito, palavra de Deus. Ele não se agrada com aqueles que desistem. Depois de tudo que você passou na lei, você desistir, retroceder, voltar para isso, ou por causa de um problema na vida, seja ele no casamento ou nas finanças, você procurar outros lugares, outras filosofias, outras crenças para resolver seu problema, você deveria ter vergonha. Um conhecedor da verdade, atrás de outras crenças, procurando espiritismo, procurando a macumba, procurando tarô, procurando carta, para resolver a vida conjugal, a vida sentimental, deveria ter vergonha de um passo errado, uma atitude tão negativa como essa, depois de saber que Deus é o único, é o chefe do mundo, Ele não aceita que você esteja buscando outros deuses, outras coisas. Ele quer que o seu povo esteja rendido a Ele, a sua palavra. É o Deus que dá vida, respiração e tudo mais. Há poder nesse Deus para te dar um casamento, para te dar uma vida próspera, para te dar harmonia dentro de casa. Seja lá o que você precisa abençoar. Não precisa você buscar outras coisas, outras religiões, outras crenças, outras filosofias de homens. Aonde o ensino está cheio do dedo do homem. Se mantenha no Evangelho, continue na fé, nas tribulações, continue no Evangelho. Não retroceda não. Ah, mas ali diz que tem milagre urgente. Lá falou que o que eu preciso para segunda-feira eu recebo na segunda mesmo. Mentira! O nosso Deus não é uma lâmpada de Aladim que você esfrega e já aparece a casa própria, a empresa. Isso é propaganda enganosa. Isso não existe. O dono do tempo diz em Eclesiastes, há tempo para tudo. Então há tempo para você prosperar, há tempo para você arrumar a sua vida conjugal, sentimental, há tempo para você tomar posse do seu novo emprego, há tempo para tudo. Então vamos perseverar e respeitar o dono do tempo. E parar de colocar Deus na parede, ameaçar Deus. Se o Senhor não fizer, eu não volto mais na igreja. Se o Senhor não fizer, eu não faço mais isso e nem aquilo para ti, Senhor. Problema seu. Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Amém. Nós é que necessitamos do seu amor, da sua proteção, do seu livramento. Davi, na sua humilde sabedoria, na sua humilde inteligência, o tempo todo falava: Senhor, eu sou dependente de ti. Quem sou eu? Mesmo rei, mesmo com toda a riqueza que eu tenho que estar sim com as minhas honras devidas em dia contigo. Por isso seu homem está na igreja física, meditando na tua palavra, sendo rei, com tanto compromisso, poderia não ter tempo para Deus, mas tinha tempo para Deus. Que eu recebo você também tendo em nome de Jesus. E deixando de ser um crente morno. Seguindo aqui com a nossa leitura,
Já lemos o verso 14, o verso 15, 16. Uma vez mais o 17, Apocalipse capítulo 3. Acompanha aí, povo de Deus. Igreja abençoada e mais que vencedora. Vamos aí, todo mundo. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim, Jesus falando, hein? Compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Pausa. Aqui não é o ouro deste mundo que Jesus está falando. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, busca o meu ouro. Traduzindo, a minha palavra. Me busca, abençoado, de todo o teu coração. Quando ele diz, compra o meu ouro, ele está dizendo, busca a minha palavra. É que às vezes você busca tanta coisa nessa vida e se esquece de Deus, daquele que tem o poder e a possibilidade de te dar tudo, de fazer em uma semana o que não aconteceu em 10 anos na tua vida. Glória a Deus. Em uma semana, fazer o que não aconteceu em 10 anos. Prosperidade, por exemplo. Portas que estão fechadas se abrindo. Cura. Quando você se lança de todo o seu coração para esse Deus. Esse é o ouro que você deve comprar. Ou seja, buscar. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vida transformada que vem por uma vida conduzida pelo Espírito. Quando você começa a se alimentar de Deus, você começa a ter uma vida conduzida pelo Espírito. Então essas são as vestiduras que você precisa ter, uma vida no Espírito. É por isso que Paulo diz aos Gálatas, andai no Espírito. São as vestiduras. Andai no Espírito, para que você não seja escravo das obras da carne. Isso é muito importante. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, você tem que buscar esse colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. Mas não é aquele que fazem nas campanhas, lá fora não, tá? Esse colírio aqui, é quando você busca o Evangelho, o alimento para o seu espírito. Aí Deus te dá olhos iluminados, para que você não seja mais escravo da sua carne, para que você não seja mais escravo da religião. Ele ilumina os teus olhos, você começa a entender o que antes você não entendia. Amém. Você para de fazer as coisas do jeito errado para Deus e passa a fazer do jeito certo. Glória a Deus. Meu Deus, aqui em Oséias diz, Deus diz, eu quero misericórdia e não sacrifícios. Então agora eu vou servir a Deus do jeito certo. Esse é o colírio que você deve buscar, o alimento da graça, para ter entendimento que Deus não quer mais uma vida de sacrifícios, como pede a religião, e sim que você tenha um amor profundo por esse Deus, e receba que tudo que Ele fez por você, Deus em Cristo Jesus, Ele fez uma obra perfeita, completa e para sempre. Te abençoou, você é um abençoado de Deus, você não precisa fazer um sacrifício para ser abençoado. Oséias 6,6, anote aí, como lembrou aqui o pastor Heraldo, Oséias 6,6, anote aí no seu caderninho de anotações, medita aí também, amado, você que está acompanhando essa transmissão aí, tá bom? Seguindo aqui, verso 19, eu repreendo e disciplino, a quantos amo, sê pois zeloso, e arrepende-te, para a igreja despertar o povo de Deus, para uma pessoa que anda na carne despertar, às vezes Deus precisa repreender,
exortar, e se necessário for, trazer um açoite para essa vida. Que é ele começar a colher o fruto ruim que ele está semeando. E entender que ele deve parar, que ele deve sair desse caminho. Eu estou me destruindo. Eu andei desgarrado, afastado, mas agora eu vou voltar para o meu Senhor. Amém. Então, às vezes, é necessário, Deus precisa repreender, exortar, para ver se a pessoa desperta e sai das obras da carne. Para ver se acontece aquele insight, sabe? Eu preciso sair desse caminho e voltar a dar ouvidos à voz do meu Deus. Eu andei afastado, eu andei como uma ovelha desgarrada. Eu tenho andado muito tempo distante do meu Deus, das coisas dele. Por isso eu estou sofrendo. Por isso eu estou angustiado, por isso eu estou triste. Por isso há um desânimo, e eu estou olhando para a minha vida com desânimo, para o meu trabalho, para a minha vida, assim, para tudo eu tenho desânimo, pastor. Eu tenho olhado, mas com aquele olhar de desânimo, porque você tem andado distante, abençoado, do alimento. Eu recebo você voltando ao primeiro amor. Você voltando a ser uma igreja quente. Você voltando às honras devidas que você tinha ao seu Deus. Pois só Ele, só através dele você tem vida, respiração e tudo mais. Seguindo, verso 20, Apocalipse capítulo 3. Acompanhe aí, igreja. Marque, grife aí esse verso 20. Eis que estou à porta e bato. Vai vendo. Se alguém ouvir a minha voz, porque tem gente que não ouve, vira as costas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, esse abrir a porta é o seu ser, é o seu coração para Deus, para a palavra do Senhor. Se você abre, abençoado, olha o que diz: entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Veja, muita atenção. Aqui não diz que Jesus vai cear com você através de um pedaço de pão e suco de uva. Ele diz que quando você abre o seu coração, o seu ser para a voz dele, ele passa a cear com você e você com ele. Não é com o símbolo do pão, igreja de Cristo. Ele diz que quando o seu ser, o seu coração, dá ouvido à sua voz, o Senhor Jesus, que possui você, passa a cear com você e você com ele. E mais a mais, não estamos aqui para celebrar algo em memória de Jesus. Pão e suco de uva. Porque o nosso Jesus não está morto. Glória a Deus. Não está morto. Então não há motivo de estarmos aqui celebrando a Páscoa judaica. Eu tenho uma mensagem na internet, também aqui na livraria, que tem por título A Verdadeira Santa Ceia. Se você tem interesse de compreender mais, aprender mais acerca desse assunto, ceia, Páscoa judaica, esse tema está na internet. A verdadeira Santa Ceia. Nós não podemos celebrar algo em memória de Jesus, porque ele não está morto, ele está vivo. É o que diz a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Mantenha a sua mão aqui e vamos lá, rapidamente, a essa evidência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 13, o verso é o 4. Anota aí, povo abençoado. Você que está me ouvindo hoje pela primeira vez. Pastor, eu quero entender melhor essa questão da ceia. Então não é ceia, é Páscoa judaica? Sim, o que as pessoas estão celebrando é a Páscoa judaica. E você não é judeu para estar celebrando a Páscoa judaica.
Até porque esta ordem foi para o povo judeu. Assim diz o livro de Deuteronômio. A nossa Páscoa hoje é Cristo. Diz também o apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Coríntios 5:7. Não é mais para você celebrar com pão e suco de uva. A nossa Páscoa é espiritual. Agora mesmo, nós estamos ceando. Estamos ceando. A verdadeira Santa Ceia está acontecendo agora. Neste exato momento. O seu ser, recebendo a palavra de Deus, o entendimento, você tendo olhos iluminados para servir a Deus do jeito certo, está sendo a sua Santa Ceia. Glória a Deus, receba essa palavra. Então, não se esqueça de ler também a primeira carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Lá diz, lança fora o velho fermento. Tem muita gente que ainda não lançou fora o velho fermento e que a cada 15 dias celebra a Páscoa judaica uma vez por mês ou uma vez por ano. Porém, aqui diz que não devemos estar em memória de Jesus, porque ele não está morto, e sim vivo, e bem vivo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, é o capítulo verso 4. Porque de fato foi crucificado, em fraqueza, contudo está morto, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele. Para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Que coisa linda. Por isso aqui não celebramos a Páscoa judaica, em memória de Jesus, porque ele está vivo e bem vivo. Você não pode celebrar algo, por exemplo, em memória do pastor Heraldo. Vamos aqui celebrar um almoço, né? Em memória do pastor Heraldo, ou em memória do pastor Sandro. Está errado. Eu não estou morto, eu estou vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Como é que a gente vai celebrar um almoço em memória do pastor Heraldo? Uma lasanha, vamos aqui. Oh, que maravilha, hein? Perto do almoço agora, hein? Dá água na boca, né? Uma lasanha agora, em memória do pastor Heraldo, não vale. Está errado, não dá certo. Porque ele está vivo, ele não está morto. Então a gente só celebra algo em memória de quem está morto. No caso do nosso Senhor Jesus, o Evangelho diz, está vivo. Esteve morto, esteve crucificado, não está mais. Então, você que diz que está fazendo a obra de Deus, faça do jeito certo. Porque você que está celebrando a Páscoa judaica, você está desfazendo a obra de Deus. Repito uma vez mais, desfazendo. Voltemos todos ao livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E começa assim o livro do Apocalipse. Voltando aqui às considerações da leitura que estamos realizando, capítulo 3, verso 20, uma vez mais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Essa santa ceia já está acontecendo na minha vida e na sua vida. Graças a Deus. Agora o verso 21, está aqui uma promessa. Quando você completar a sua missão aqui na terra, você vai tomar posse dessa promessa, que é estar em espírito com o nosso Deus. Lembrando que o livro de Romanos diz que nós somos mais que vencedores, e que nada nos separa do amor de Deus. E vejamos o que diz o capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, nós somos mais que vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém, igreja? Amém. Então aqui nós temos a promessa, para quando você completar a sua missão, uma vida espiritual com Deus, e segundo o Evangelho, você já está assentado com Deus. Esse Deus já te possui. Quando Ele venceu a morte, venceu a cruz, nós vencemos juntos. E se nós vencemos juntos, nós já temos o direito de estar sentado com quem? Com Deus. Ou seja, a salvação
Leia depois Efésios capítulo 2, do verso 4 por diante, que fala sobre isso. Quando o Senhor Jesus venceu a morte, a cruz, nós vencemos junto com Ele. Efésios 2, 4. E o apóstolo Paulo também diz em Romanos 6, do verso 3 ao 9, que quando Ele venceu a morte, a gente venceu junto. E quando Ele se assentou, nós também juntos estamos com Ele. Ou seja, a nossa salvação eterna está garantida, não por nosso esforço, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Verso 22, Apocalipse 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouve, compreende. Quem ouve, entende perfeitamente tudo que foi ensinado hoje, recebe no coração. Pastor, está tudo certo, porque desde o início eu acompanhei coisas espirituais com coisas espirituais. Tudo que o Senhor falou aí e pediu para nós anotar, está na Bíblia. O Senhor está certo. Essa religião que está aí fora, de campanhas e correntes, que diz que está fazendo a obra, realmente está desfazendo a obra que está feita. O Senhor está certíssimo. Mas essa não é a minha razão, amado. Não é a minha verdade. É a verdade de Deus que foi pregada hoje. Não foi o meu pensamento, não foi o que eu acho. Graças a Deus que você entendeu e conferiu coisas espirituais com coisas espirituais. E pôde constatar que eu não estou errado, que Deus não está errado. A religião é que está errada. Nós estamos certos. Amém. Eu recebo você tendo olhos postos no Senhor, que dá vida, respiração e tudo mais. Eu recebo você humilde e fiel à palavra da graça. Você que faz parte da família da fé, você que nos acompanha através da internet, você que tem sempre acompanhado as minhas pregações, eu recebo você humilde e fiel à palavra da graça, ao evangelho da graça, até o fim. Declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Declaro você recebendo a ministração dos anjos, como diz o Salmo 91. Recebo você em saúde perfeita, porque você é propriedade exclusiva de Deus, abençoado e mais que vencedor. Existe um Deus por nós. Nós não estamos sozinhos nessa vida. Existe um Deus poderoso, que não está preso a um livro, e que tem poder de nos dar vida, respiração e tudo mais. Muito bom dia a todos. E até a próxima transmissão, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.